Graça e paz, irmãs, boa tarde, aqui é a Thalita. Hoje nosso devocional, vamos continuar a leitura desse capítulo, tão rico, do capítulo 14, que o título é Os Problemas Comuns em Todos os Casamentos. Ontem ela falou sobre falta de comunicação, sobre problemas financeiros, e hoje eu vou falar de um tema sensível, mas é um dos pilares, do casamento, algo que é muito importante, mas muitas vezes negligenciado, porque é um tema delicado e muitas pessoas não querem falar sobre isso, mas nós cremos que o Senhor nos formou, e esse tema é o sexo. E de novo, um tema sensível, delicado, mas foi o Senhor Deus que criou. Então nós precisamos cuidar também dessa área no casamento, amém? E eu vou ler aqui. O segundo grande problema de casamento é o sexo. Passamos por tantas lavagens cerebrais no mundo que alguns acham difícil chegar a uma conclusão sobre o que é certo, o que é errado, o que é normal, o que é anormal em um lar. Existem bons livros sobre o assunto e seja o que for que você resolva fazer, buscar ajuda no terapeuta, leitura bíblica, leitura de livros cristãos que falem sobre isso, vá àquele que fez você e o seu marido e pergunte a ele como resolver os problemas sexuais do seu casamento. Lhe dará as respostas. Você acredita realmente nisso? Ou você pensa que Deus apenas permite o sexo e como que fecha os olhos dizendo, bem, vou deixar que faça isso, mas não acho que isso seja muito bom. Deus criou o sexo, Ele quer que você tenha uma vida sexual bem equilibrada e ela pode ser bela. Caso não seja assim, peça ajuda do Senhor. Talvez você precise de uma ajuda profissional, mas esteja com medo de procurar. Não permita que o orgulho prejudique o que poderia ser uma experiência maravilhosa em seu lar, em seu casamento. Eu creio sinceramente que aquilo que acontece em seu quarto afeta a sua vida inteira. E os seus filhos sabem se os pais são felizes ou não. Quer você compreenda ou não, está refletindo a sua experiência em seus filhos. Se não fizer algo a respeito, seus filhos irão crescer com problemas nesta área e problemas ocultos, sem saber a raiz de onde eles surgiram. Em Provérbios 14:1 afirma, a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derruba. Derrubamos muitas vezes a casa devido a um relacionamento sexual. O sexo lhe dá a oportunidade perfeita para ajudar o seu marido a provar a sua virilidade. Não tente enganá-lo, mas seja franca e honesta com ele. Se percebe que há uma falta de comunicação, peça a Deus para mostrar-lhe como abrir as portas da comunicação. Ficará surpresa ao ver os resultados. Deus passará a operar em sua vida e antes que você perceba, estará falando com o seu marido exatamente sobre aquilo que pensou, que jamais iria discutir com ele. Alguém me falou uma vez, o sexo de boa qualidade começa na mesa do café. A maneira como nos despedimos do marido pela manhã tem muito a ver com a nossa atitude durante o dia. Você espera ansiosa a volta do seu marido à noite para casa? Ou quando você pensa nisso, te causa uma repulsa? Gostaria de ter uma atitude positiva, mas não consegue? Então procure ajuda. Deus irá auxiliá-la a obter uma espécie de ajuda de que precisa. Lembre-se de que você está comprometida com seu marido e com mais ninguém. Não permita que algum pensamento sobre qualquer outra pessoa passe pela sua cabeça. Quando o inimigo começar a trazer esse tipo de ideia à sua mente, pense em outra coisa. Não permita que permaneça. Todo pensamento que entra em seu cérebro deve ser aprovado por você. Nos comprometemos com o marido, prometemos compreender as suas necessidades físicas e emocionais. E como que fazemos isso? Tomando conhecimento delas e não procurando fugir das mesmas.
Quando nos entregarmos, devemos fazê-lo com ternura e responsabilidade. Pense nessas coisas e pergunte a si mesma: esta é a maneira como eu estou me dando ao meu marido com atenção, ternura, responsabilidade? É isso que você deseja? Quer saiba disso ou não? E mais importante ainda, é o que o seu marido deseja. Creio que existem 2 inimigos de um relacionamento sexual sadio em um casamento. Eles nos atacam com frequência e mais frequência do que atacam o marido. Todavia, os maridos, os homens, eles enfrentam esses mesmos inimigos e devemos ter plena consciência disso quando procuramos entender as necessidades físicas do nosso marido. O primeiro inimigo é o ressentimento. Em Hebreus 12:15 diz que a raiz de amargura contamina a muitos. Se você sentir ressentimento e amargura em relação ao seu marido, algo precisa ser feito imediatamente para que eles não continuem crescendo até talvez destruir o seu casamento. Sua vida não vai melhorar enquanto você permitir que o ressentimento altamente em seu íntimo. O seu Pai Celestial é amoroso e a ama muitíssimo. Ele compreende que a maravilhosa relação marido e mulher foi destruída quando houve aquele primeiro ato de desobediência. Estou certa de que Adão e Eva, antes de desobedecerem a Deus, tinham um relacionamento perfeito. E isto é algo que todos nós desejamos, não é mesmo? Este relacionamento perfeito não pode ser alcançado, porém, devido ao pecado original de Eva. Deus pronunciou uma sentença contra a mulher naquela situação. Ele disse que o nosso desejo seria para o nosso marido. E de alguma forma, esse desejo jamais é satisfeito, a não ser através de Jesus Cristo. Assim, quando você sentir o ressentimento crescendo dentro de você, você precisa pedir ao Pai, Deus, o nosso Deus, que te ajude a descobrir a causa e ajude você a superar. Ele é o vencedor e ajudará você a vencer essa batalha contra o ressentimento. O nosso outro inimigo é o cansaço. Quando chega a noite, você sabe que não está cansada, mas fadigada. A fadiga chega quando você contempla mentalmente algo de que se ressente. Você fica fadigada quando começa a ressentir-se do serviço doméstico ou dos seus filhos. Eles deixam você cansada porque está ressentida pelo fato de lhe tirarem o tempo que poderia perfeitamente gastar com a sua própria pessoa. Tal fadiga é egoísta, pois você está se permitindo o privilégio de ficar fadigada sem razão. Você sabe o que acontece? Começa logo depois do jantar. Não sei por que estou com tanta dor de cabeça. Mas de repente lá está ela, fazendo pequenos comentários, pequenos lembretes, insinuando coisas como: hoje não vai esquecer. Este é um inimigo, mas Deus está ocupado ajudando você a derrotar os inimigos. Ele veio para lhe dar a vitória. Lembre-se disso, mulher. E vitória sobre coisas assim, pequenas e grandes, mas nós devemos orar por elas mais do que nunca. Você já orou sobre esses problemas no seu casamento? Você acha que isso é uma coisa que menos interessa a Deus? Se pensa assim, está enganada. Deus criou o sexo e Ele quer que esse sentimento seja algo belo no seu casamento. E você poderá fazer com que ele seja. Você precisa de uma certa atmosfera? Então, procure criá-la. Você pode controlar muito dos aspectos físicos do sexo, porque isso é muito feminino. Nós mulheres, e eu acho que isso não é muito diferente da maioria de vocês, e sei que isto se dava comigo, precisamos de um pouco de atmosfera. Seu marido se preocupa menos com isso, mas se você precisa de um certo ambiente, você precisa criá-lo. Algumas mulheres gostam de luz baixa, outras de música. Não há nada de errado nisso. Prepare o ambiente e quando for prepará-lo, é possível que fique um tanto animada ao pensar no assunto.
Coloque tudo nas mãos de Deus e peça sua ajuda. Ele irá ajudá-la. E fazendo um parênteses aqui, quando ela fala, né, coloque tudo nas mãos de Deus, como eu falei no início, esse assunto ele é delicado e pouco abordado dentro da igreja. Porque, na verdade, o tema sexo foi totalmente distorcido, irmãs, né? Porque quem criou o sexo, a intimidade, né? O sexo ele é o ápice da intimidade entre um homem e uma mulher. Foi o Senhor Deus que criou isso. E Satanás que roubou, Satanás que usa isso, né? Como algo sujo, errado. Mas no casamento, desde que seja dentro do casamento, ele é santo. Né? Foi Deus que criou. Lembro-me de uma senhora muito jovem que veio à minha casa um dia e me contou o seu problema. Ela disse: eu estou em uma dificuldade terrível e acho que não existe solução. Veja a saída para mim. Inclinamos então a cabeça e oramos a Deus para que Ele nos desse uma resposta, qualquer que fosse o problema. E qual era a dificuldade? O marido dela trabalhava à noite, só podia estar juntos durante o dia e ela não conseguia reagir. E ela me falou: é completamente impossível para mim. E de repente, o Espírito Santo me deu o que tínhamos pedido, uma resposta. Então falei para ela: que tal comprar uma persiana bem vedada para o seu quarto? E ela replicou: não sei se poderíamos gastar esse dinheiro, não sei se ele iria gostar disso. E eu sugeri: olhe, vai para casa, converse com seu marido, diga para ele que isso pode melhorar essa situação e deixe que ele resolva. Você apresenta o caso e o resto é com ele. Depois ela veio me procurar e com o rosto radiante me disse: Shirley, você não vai acreditar. Eu nem tinha acabado de falar e o meu marido já estava medindo a janela. Precisamos então manter este relacionamento com o marido de um modo positivo e ter comunicação, porque a comunicação é essencial em um relacionamento, muito mais no casamento. Muitas vezes nós permitimos que o inimigo ele entre e remova a beleza que Deus quer que exista nele. Vamos achar uma solução. Se você se preocupa com o fato de seus filhos possam entrar no quarto, feche a porta com a chave. Eles podem aprender a bater na porta quando ela está fechada. Faça com que eles saibam que não importa se está fechada com a chave ou não, eles precisam bater antes de abrir. Se os ouvir chorando, deve atendê-los logo. Você e seu marido devem ter boa comunicação um com o outro para falar sobre esse assunto. Caso negativo, esse é um outro motivo pelo qual você precisa orar. Amém, irmãs? E aqui para finalizar, a aplicação pessoal. A primeira, ela disse: você está assumindo a responsabilidade das finanças em seu lar? Converse com seu marido e entregue essa responsabilidade a ele. Segundo, procure analisar e veja se tem sido aberta e honesta com seu marido em relação ao sexo. Ele sabe o que você gosta ou não gosta? Se você não falar, ele não vai saber. Terceiro, como está a comunicação entre você e o seu marido? Vocês gastam um tempo juntos? Pense nessas questões e que você lembre-se de orar, né, por todos esses temas. Eu creio que o Senhor tem cura, tem um novo tempo para o seu casamento. Amém? Que Deus te abençoe.